Olá, eu me chamo Mislaine e junto com a Cláudia vamos apresentar o processo seletivo de novos bolsistas do Programa de Educação Tutorial do Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina, o PET-SSO, e a Política de Ações Afirmativas. A organização do PET-SSO tem como princípio fundamental a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e atividades intrínsecas. Tem também a autonomia para organizar as suas atividades. O processo seletivo de novos bolsistas do PET está regulamentado na portaria do MEC número 976/2010. Há também um manual de orientações básicas do PET, orientações institucionais durante o período pandêmico e o planejamento anual. O processo seletivo ele visa contribuir para o fortalecimento do PET, diante da rotatividade de petianos que se desligam do programa por motivos diversos. O processo seletivo ele foi realizado no período entre 14 de abril e 17 de maio. Esse trabalho ele tem como objetivo socializar a experiência dos discentes do grupo do Programa de Educação Tutorial do Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina na realização do processo seletivo para os novos bolsistas de 2021.1, que incluiu política de ações afirmativas para a distribuição das vagas desde 2019. Ele teve metodologia, pré-processual e transcurso das etapas e critérios. O pré-processual foi um processo seletivo interno entre os próprios bolsistas, no qual eles disputaram uma vaga na banca examinadora. Esse processo seletivo ele foi feito através de uma prova escrita, na qual cada petiano teve que responder às seguintes questões: quais elementos e cuidados devem ser considerados em uma banca de seleção pública? Quais elementos acadêmicos e técnicos científicos devem ser considerados na avaliação do currículo Lattes e de projetos de pesquisa? E o que é necessário considerar como item de avaliação de estudante para a seleção de bolsistas do programa PET? Ainda no pré-processual, foi feito o planejamento e a elaboração do edital. Foram consideradas para as políticas de ação afirmativa as seguintes categorias inclusivas: os negros, quilombolas, indígenas, LGBTQI+, pessoa com deficiência e ou oriundos de escola pública. Os candidatos para ingresso por ampla concorrência e ações afirmativas concorreram entre si. Após a construção do edital, o documento foi apresentado em reunião técnica, para aprovação coletiva do grupo. E foi realizada a divulgação e a abertura das inscrições. Foram divulgados no site do PET, nas redes sociais Instagram, Facebook e também através do Fórum de Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. O processo seletivo de novos bolsistas do PET Serviço Social foi realizado então em duas etapas: a análise documental como fase eliminatória e as entrevistas como fase classificatória, ambas avaliadas em 10 pontos. Na primeira etapa, a análise documental, materiais foram encaminhados pelos candidatos para um e-mail institucional. Entre esses documentos, a ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinados pelos candidatos, o atestado de matrícula e histórico de síntese da graduação, o documento de identidade e cadastro de pessoa física, o CPF, o currículo da plataforma Lattes com foto e também a proposta de pesquisa contendo então a apresentação de um tema que tem interesse em desenvolver, como pesquisa, mostrando então a importância do porquê de escolher esse tema. E por último, a proposta de atuação no grupo. A segunda etapa foram as entrevistas individuais. Essas entrevistas foram, então, virtuais pela plataforma do Google Meet. O link foi encaminhado para cada um dos candidatos via e-mail e as entrevistas perduraram mais ou menos 20 minutos com a banca. Então, vamos falar um pouquinho sobre o resultado desse processo seletivo de novos bolsistas do PET. Então, ao total, nós obtivemos, então, 6 inscritos. Todos esses foram aprovados na primeira etapa, na análise documental.
Na segunda etapa, que era a entrevista individual, 3 foram selecionados, sendo 2 de ações afirmativas e uma de ampla concorrência. Um candidato não compareceu à entrevista, sendo esse, eliminado. Essa experiência evidencia a importância da participação integrada no planejamento e preparo prévio das ações para um bom resultado, além de demonstrar alguns elementos e cuidados que devem ser considerados em uma banca de seleção pública, sendo eles a legalidade, seguir sempre o que está previsto nas normativas, no caso, o edital de seleção, a impessoalidade, colocando sempre o interesse do desenvolvimento da instituição, do PET Serviço Social, além do desenvolvimento dos selecionados e não o interesse pessoal da banca. A moralidade, no sentido ético da palavra, cabe o sigilo dos trâmites, a publicidade na socialização das informações de forma justa, a eficiência buscando trazer qualidade nas dinâmicas da banca para uma seleção que reflita na integração do grande grupo. Essa experiência também traz alguns pontos de reflexão dos principais benefícios e desvantagens de se realizar então um processo seletivo de forma totalmente remota. Entre os benefícios, tem-se o custo financeiro para os candidatos ficam bem menores, pois eles não precisam se locomover para realizarem as entrevistas ou entregar os seus documentos. E também o distanciamento social respeitando as medidas sanitárias tão necessárias nesse momento. Entre as desvantagens, traz à tona, então, a desigualdade da sociedade, onde alguns não têm equipamentos eletrônicos ou internet, ou acesso à internet de qualidade, além das condições de vida, de saúde física e mental precarizada por conta do momento pandêmico. Então, considerando algumas dessas desvantagens e buscando, então, possibilitar um processo mais inclusivo, foi previsto, então, no nosso edital que para as entrevistas virtuais, os candidatos precisariam, então, dispor de internet com áudio e vídeo, e que caso não fosse possível, poderiam comunicar à banca para que fosse acordada uma alternativa para que todos pudessem participar. Em conclusão dessa experiência, a participação na construção e execução do processo seletivo de novos bolsistas do PET promove aos petianos uma experiência político-pedagógica, agregando então elementos como a gestão participativa, o aprendizagem técnico de uma elaboração de um edital inclusivo, a responsabilidade e o comprometimento de compor uma banca de seleção, colabora também para o fortalecimento do grupo com uma percepção quanto integrante do PET nas avaliações e entrevistas e também proporciona uma maior legitimidade ao processo seletivo. E em nome do PET Serviço Social, agradecemos o espaço.